No dia em que meu filho Augusto nasceu, me lembro de olhar para ele na maternidade e me perguntar: qual é o propósito dessa criança? Como é que eu, como pai, posso ajudá-lo a viver todo o potencial? Você já parou para pensar que nosso Deus Criador também olha para nós, seus filhos, desejoso em nos ajudar a experimentar todo o nosso potencial? Ele nos formou para um propósito e espera que façamos o máximo com aquilo que recebemos. O que você é um presente de Deus para você. Agora, o que você faz com o que recebeu é um presente seu para Deus. Você é alguém que recebeu dons, família, saúde, oportunidades e muito mais. Foi Deus quem lhe concedeu todas essas coisas e há uma expectativa divina para que você cuide da melhor maneira e multiplique o que Ele o confiou. Nós servimos a um Deus de multiplicação e isso fica evidente do começo ao fim da Bíblia. Um dos exemplos mais nítidos está na parábola dos talentos, contada por Jesus lá em Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30. A história narrada demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos dá. Devemos cultivar nossos dons, habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e ampliar as nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. O que recebemos do Senhor tem um alto valor. Na parábola, Jesus conta sobre um homem que, ao sair de viagem, chama seus servos e confia-lhes o cuidado de seus bens. Para um entregou 5 talentos, para outro 2 talentos e para um terceiro 1 talento. Talento era uma moeda que equivalia a 6.000 denários, ou seja, o salário de 6.000 dias de trabalho. 5 talentos equivaliam ao salário de quase 100 anos de serviço de um operário. Repare que Jesus estava falando de algo muito valioso e seus ouvintes certamente entenderam essa ênfase dada pelo Mestre. O ensino aqui é que as dádivas que recebemos possuem um valor imensurável. Devemos ter sempre um coração grato, mas também um coração fiel para que possamos desenvolver e avançar em todas as áreas. Os talentos, segundo o texto bíblico, foram distribuídos conforme a medida da capacidade daqueles homens. Cada um recebeu o quanto poderia desenvolver. E este é mais um princípio essencial. Devemos trabalhar na medida das nossas forças e conforme o dom que recebemos. Deus não nos confiou mais nem menos daquilo que podemos desenvolver e multiplicar. Você tem as condições perfeitas, as condições necessárias para ser tudo o que Deus projetou. Na parábola, o que recebeu 5 talentos saiu rapidamente, saiu imediatamente, fez aplicações e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, fazendo o mesmo, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Os servos que receberam 5 e 2 talentos contaram que ganharam, que conseguiram multiplicar o que receberam. E ao ver esse resultado, o Senhor se alegrou e os parabenizou, dizendo para cada um: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. O que havia recebido 1 talento também foi prestar contas. Talvez envergonhado, ele disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, eu tive medo, saí e escondi o seu dinheiro no chão, veja aqui o que te pertence. Embora o servo ainda tivesse conservado o que recebeu, a reação do Senhor foi de total reprovação. Ele chamou o servo de mau e negligente. Disse que o servo poderia ter pelo menos deixado dinheiro com os banqueiros para ter juros. No final da repreensão, esta foi a ordem dada: lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Como não foi capaz de gerar fruto, foi dispensado, sem dó e nem piedade. Um ramo cortado e jogado fora. Se não dá fruto, qual é o valor? Deus espera que geremos frutos a partir dos talentos que Ele nos deu. No Evangelho de João, capítulo 15, lá no versículo 8, Jesus indica o propósito: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. No versículo 16 nós lemos: eu vos escolhi para irem e darem fruto. Jesus ensinou que precisamos permanecer nele para darmos frutos.
Mas alguns defendem que o que devemos fazer é apenas sermos fiéis e que os frutos dependem exclusivamente de Deus. Mas não é isso que nós aprendemos nessa parábola dos talentos. Todos os servos da parábola foram fiéis, pois não perderam os talentos. Mas o Senhor esperava muito mais. Ele queria uma prestação de contas. Qual é o fruto do seu trabalho? Qual foi o rendimento do que lhe foi confiado? Fica claro que o Senhor esperava que os talentos fossem multiplicados pelos servos. Se não fosse esse o objetivo, o próprio Senhor poderia ter dado aos banqueiros aquele valor para receber os juros. A lição principal dessa parábola é: estar preparado para a segunda vinda de Cristo requer mais do que ser cauteloso. Exige o tipo de serviço que produz resultados. Nessa história, Jesus mostra a grande expectativa de Deus em relação ao que Ele nos confiou. Ele espera que multipliquemos o que nos foi dado. Se você não exercitar os músculos, eles vão se enfraquecer e atrofiar. Da mesma maneira, se não utilizar as habilidades e capacidades que Deus lhe deu, você irá perdê-las. Jesus ensinou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade. Repreendendo o servo que falhou, o mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Deus não aprova a passividade. Se você deixar de usar aquilo que lhe foi dado, você vai perder. E se usar a habilidade que possui, Deus a aumentará. O que você tem recebido do Senhor? Para um pouquinho e pensa. Quais são os seus dons? Qual é o seu ministério? O mais importante não é o que lhe foi confiado, e sim o que você está fazendo com o que lhe foi confiado. O que recebemos do Senhor é um presente divino. Agora, o que fazemos com o que recebemos é o nosso presente de volta para Jesus. Que você vivencie todo o potencial de multiplicação que lhe foi confiado. Deus abençoe sua vida ricamente. Um grande abraço.